Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o varejo no nosso país. A gente acabou de receber atualizações do que aconteceu com a atividade varejista agora em março de 2024. Bom, infelizmente a gente não tem bons números aqui para apresentar. O varejo ele teve uma queda de 2,5% em comparação com fevereiro de 2024. E isso acaba acendendo um sinal de alerta na economia, porque se o varejo está passando por dificuldades, outros setores também tendem a passar por dificuldades. E não é de hoje que isso está acontecendo, a gente tem documentado aqui, quem está acompanhando o nosso canal sabe que há quase um ano a gente está trazendo todas as informações, acompanhando mês após mês o que está acontecendo no varejo, na nossa economia de uma maneira geral. E mesmo em um momento de euforia, em que em algum momento desse ano a mídia já estava falando que as coisas estavam indo bem, que a economia estava se recuperando, a gente estava falando, olha, calma lá, cara. E as coisas não estão indo tão bem assim, não. A economia não dá pra gente pegar um indicador e falar que as coisas estão indo bem. Ou pegar um indicador e achar que tá tudo também horrível. Meu papel aqui é colocar isso aqui na mesa pra gente entender aonde isso vai influenciar e para onde isso pode levar a nossa economia e, obviamente, como que isso vai afetar na nossa mesa. Então fica comigo até o final desse bate-papo para você entender exatamente o que está acontecendo com o varejo e como isso vai desencadear alguns problemas aqui na nossa economia e vai influenciar na nossa mesa também. Mas antes de a gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou pedir para você deixar o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, já deu o like lá antes mesmo do anúncio começar. Mas se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, aguarda, acompanhe o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Dá uma olhada nessa matéria que saiu na Veja Negócios agora, no dia 10 de abril de 2024. Varejo registra queda de 2,5% em março, aponta índice da Stone. Apenas um segmento apresentou alta: hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com uma alta tímida aqui de 0,7%. E quais são os setores que estão puxando aqui o varejo para baixo, hein? Na análise por segmentos, o relatório indicou que 5 desses segmentos registraram uma queda anual significativa, com o setor de livros, jornais e revistas e papelaria liderando as estatísticas negativas, com uma baixa de 13,2%. Seguido por material de construção, uma queda de 12%. Tecidos, vestuários e calçados, uma queda de 4,5%. Móveis, eletrodomésticos, 4% negativo. E artigos farmacêuticos, 0,8%. Esses são os mercados. E agora, quais são os estados que estão se destacando positivo e negativamente? Apenas 5 estados da nossa federação se destacaram com resultados positivos no mês de março, que é o Ceará, apresentando um resultado positivo de 8%, Amazonas, 5,4%, Roraima, 5,1%, Mato Grosso do Sul com 1,6% e Mato Grosso com 0,9%. Nas demais regiões foi tudo negativo. E os destaques negativos vai aqui para Alagoas com a queda de 14,9%, Piauí 5%, Paraíba 4,4%, tudo negativo isso aqui, tá? E nas regiões Centro-Oeste e Sul foram Espírito Santo com uma queda de 4,6%, Rio de Janeiro uma queda de 2,9% e Minas Gerais com uma queda de 2,2%. Se a gente olhar para o gráfico da fotografia anual de como que anda o varejo aqui no nosso país, segundo esse índice aqui da Stone, a gente vai ver que, cara, a gente está oscilando demais. Aqui é março de 2023 e aqui é março de 2024. E a gente vai ver que logo nesse primeiro semestre aqui de 2023, o varejo foi lá no fundo, mas somente em setembro teve um resultado positivo. Depois teve um resultado negativo, 2 resultados positivos e agora a gente está aqui, ó, abaixo da linha do zero, mostrando a dificuldade no varejo. E qual é a tendência? A tendência é que a gente vá lá para baixo novamente, algo bem parecido com o que aconteceu em 2023, se aprofundar um pouco mais nessa queda, para depois começar a se recuperar lá para o meio do ano, onde as pessoas começam já a receber a primeira parcela do 13º, onde as pessoas já começam a se programar para as compras do final de ano. Então, a tendência é que esse gráfico só melhore a partir de setembro de 2024. Mas, Josué, na sua visão, o que está interferindo aqui no varejo para fazer com que o varejo tenha dados tão negativos? Bom, tem uma série de fatores. Primeiro deles, o endividamento das famílias. Segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio,
Mais de 79%, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas e 27% das famílias estão inadimplentes, ou seja, tem dívida e não está pagando essa dívida, isso está virando uma bola de neve. E quando há um endividamento grande, uma boa parte das receitas ela é destinada para pagar dívidas. Essa pessoa poderia estar consumindo muito mais, está consumindo menos, muito por conta de uma boa parte do seu salário, das suas receitas, está indo lá para pagar dívidas. E para piorar ainda mais, a gente tem visto cada vez mais o governo incentivando o crédito para as famílias consumirem cada vez mais. Enfim, isso aqui é um problema porque a gente está criando uma bola de neve para frente, para o futuro, a gente passar por um momento complicado com o endividamento ainda maior das famílias aqui no nosso país, travando a nossa economia de uma maneira geral. Isso já aconteceu no passado e a gente está repetindo o mesmo erro. O segundo problema que está interferindo aqui no nosso varejo, está cambaleando, é o custo de vida cada vez mais elevado. E o que significa o custo de vida mais elevado? As pessoas estão tendo que pagar cada vez mais pelos produtos que anteriormente eram mais em conta. Ou seja, basicamente, o valor do dinheiro está se deteriorando conforme o tempo. Isso se chama inflação. Por isso que a gente tem visto o preço dos produtos cada vez mais aumentando de uma forma extraordinária. Por exemplo, o preço dos alimentos. Nessa matéria que saiu aqui no Globo Economia, olha só, o preço dos alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação neste ano de 2024. Em janeiro e fevereiro desse ano de 2024, o custo da comida em casa subiu 2,91% na média. E desde quando que isso está acontecendo? Os preços dos alimentos consumidos nos domicílios das famílias brasileiras vêm subindo acima da inflação desde outubro de 2023. Ou seja, mês após mês, os alimentos estão fechando mais caros do que a inflação desde outubro. E nesse gráfico a gente consegue ver como é que foi de janeiro de 2023 até fevereiro de 2024. Nesse vermelhinho aqui, ó, é a inflação. E a linha azul é a inflação dos preços dos produtos no domicílio. Em janeiro de 2023 ela estava acima da inflação. Em abril de 2023 também estava acima da inflação. E a partir de outubro de 2023, olha só a diferença. Como é que ela se desloca lá para cima, ó. Teve uma alta absurda aqui da inflação dos alimentos em domicílio, ou seja, o preço da comida, da alimentação, do supermercado, crescendo muito acima da inflação do IPCA, do índice IPCA. Olha só isso aqui, cara. Cenoura teve uma alta de 56,99%. Batata inglesa, 38,24%. Banana prata, 17,45%. Feijão carioca, 15,27%. O feijão preto, uma alta de 11,95% e o arroz, uma alta de 10,32%. Somente nesse ano de 2024. Mas, Josué, o que tem influenciado, então, na inflação aqui no nosso país? Será que é somente o El Niño, são as questões climáticas? As questões climáticas para os preços dos alimentos, eles influenciam sim. E segundo relatórios do agro, por exemplo, a gente está tendo um problema de produção dos alimentos, principalmente esses alimentos que a gente trouxe aqui com maiores alta. Ou seja, a gente está produzindo menos alimentos e quando a gente tem uma oferta menor de um determinado produto para uma quantidade de demanda, geralmente o preço desses produtos eles sobem. Subindo o preço desses produtos, isso determina uma inflação. Mas não é só isso que determina a inflação. Tem um outro aspecto que entra nessa jogada, que são os gastos públicos do nosso governo. Quando o governo ele gasta mais do que arrecada, isso gera inflação. Quando as estatais também elas estão tendo prejuízo, isso também ajuda na inflação. Por quê? Porque o governo ele vai precisar imprimir mais dinheiro para conseguir cobrir esses buracos, esses rombos. E é exatamente isso que está acontecendo. Ah, Josué, como é que você sabe que o governo está imprimindo mais dinheiro? A gente sabe através do Money Supply, que é a oferta monetária. Nesse gráfico aqui você vai ver como que a gente está aumentando a nossa oferta monetária, a nossa base monetária, ou seja, mais dinheiro na praça. Nesse site aqui, no trendingeconomics.com, a gente vai acompanhar a oferta monetária do nosso país e a gente vai ver que a partir de maio de 2023, olha só a quantidade de dinheiro que está em circulação, ó, aumentou significativamente. E se a gente for olhar aqui no gráfico dos últimos 5 anos, ó, muito por conta ali da pandemia, a gente saiu da casa dos 3,12 milhões para 5,88 milhões. E isso aqui influencia também na nossa inflação, no preço dos produtos. E, obviamente, uma das soluções é o governo ele ser mais eficiente com os gastos públicos. Ou seja, em momento de crise, em momento de dificuldade, é cortar gastos, cortar ministérios, de repente, se for uma medida mais drástica, ou pelo menos não
criar mais gastos que não vão gerar valor aqui para a nossa economia. Mas é exatamente o contrário do que esse atual governo está fazendo, porque eles continuam aumentando o gasto e o trabalho deles aqui, eles só falam em uma coisa: aumentar a arrecadação. Esse é o jogo deles. E toda vez que você vê essa palavrinha de aumentar a arrecadação, entenda o seguinte: vamos aumentar os impostos e somos nós, eu e você, que vão ter que pagar por essa ineficiência do Estado. Como, por exemplo, você pode ver aqui nessa matéria. O que está acontecendo, hein? O governo está gastando mais do que arrecada. Está ficando com um buraco nas contas públicas. Isso ajuda a aumentar a inflação, isso ajuda a aumentar o preço dos produtos, isso ajuda a enfraquecer o valor da nossa moeda, do real. Então, o que eles estão fazendo, hein? Qual é o plano deles? Essa notícia saiu agora, no dia 9 de abril de 2024. Em busca de 300 bilhões adicionais para atingir as metas fiscais em 2025 e 2026, equipe econômica já admite rever objetivos. O que eles disseram aqui? O Haddad disse que a partir de 2024, o déficit nas contas públicas ficaria ali no zero, ou seja, não iria gastar mais do que arrecada para conseguir atingir aqui o déficit zero. Só que eles já estão dizendo que isso não vai acontecer nem em 2024, nem em 2025, muito menos em 2026. Por mais que eles tenham feito todo esse esforço arrecadatório nos últimos meses, a gente não está arrecadando o suficiente para fechar aqui com um rombo nas contas públicas no 0 a 0. Então, se você é varejista, se prepare. Se você trabalha no setor do varejo, está procurando emprego nesse setor, você vai ver que vai encontrar uma barreira maior, né, para você conseguir emprego dentro desse setor. E a tendência é que as coisas só comecem a melhorar se eles fizerem o trabalho certo a partir de setembro de 2024. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Isso aqui foi o estopim para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Quero saber a sua opinião também, que é muito importante para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. É importante que você compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que mais pessoas estejam cada vez mais conscientes do que realmente está acontecendo no nosso país. Faça aí a sua parte também, compartilhe para pelo menos aquele amigo que você está sempre trocando uma ideia no WhatsApp, compartilha com ele. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.